Bela. Ela vai entrar. Vamos esperar, estou aguardando. Aí eu vou tirar os comentários. Oi, Isabela! Que Boa noite, delícia! Que muito bom. Agora obrigada. eu vou ver aqui como é que eu consigo tirar aqui, desativar os comentários. Consegui. Ai, que bom, que delícia, né? Como é que você Que ótimo. está? Tá tudo Neide, bem? eu estou muito bem, muito feliz, muito Ai, que agradecida bom. pelo seu convite, muito animada para a Delícia. nossa conversa de hoje. E é um Que tema que me bom. fascina e eu acho que a gente pode trazer boas contribuições, inclusive práticas, para quem Sim, estiver sim. escutando o Sim, que a sim. gente vai estar Mas eu conversando hoje. antes eu quero apresentar, né? A Isabela, ela é psicóloga sistêmica, professora, consteladora familiar, enfim, ela tem aí uma vasta experiência nesse universo das relações humanas, isso que é muito importante. E hoje nós pensamos assim, o que a gente vai falar com tanta coisa acontecendo, né, Isabela? Nesse mundo de, meu Deus, nessa política partida, enfim, com muitas coisas que vêm por aí. Então, eu vou começar a jogar essa perguntinha para você, né, em relação ao que nos trouxe a esse tema de hoje, que é um tema tão interessante e intrigante também, né, Isabela? Como é que é integrar o bom e o mal diante dessa crise, quando a gente está vivendo um momento tão polarizado, né, no cenário político, onde as pessoas estão em plena crise sanitária, num isolamento meio que forçado, né, que muitas pessoas não ficam tão confortáveis dentro de casa, cada um dentro das suas possibilidades, e isso gera uma grande divisão aqui dentro, né? E aí, como é que você olha para tudo isso e integrando, né, aquilo que não está legal com aquilo que a gente idealiza, né, para viver Uhum. esse momento, para seguir? Sim, Neise, é um desafio. Se eu fosse colocar nos termos de Bert Hellinger, isso seria considerado um necessário desenvolvimento espiritual, no sentido de que é um desenvolvimento das nossas faculdades sutis, é um desenvolvimento da nossa consciência, que é uma ampliação da nossa consciência, que é uma ampliação do nosso amor. Porque o que acontece? Todos nós vivemos situações agradáveis e desagradáveis nesse momento, né? É muito, muito, muito difícil nos libertarmos da fonte de todo o sofrimento que, dentro da filosofia hellingeriana, uma filosofia prática, aplicada à vida, ao dia a dia, tem a ver com o julgamento. Ou seja, é muito Uhum. difícil eu poder assumir uma posição, seja política, uma posição dentro da sociedade, dentro da minha família, sem que eu utilize de um julgamento. Ou seja, eu me coloco desse ou daquele lado, mas considero o outro lado mal. Então, desta maneira, quando a gente estabelece um lado e fica feliz, confortável e achando que só esse lado é o lado que é bom, o que acontece? A gente não consegue fazer com que termine essa guerra infindável do bem contra o mal, né? Ou seja, internamente nós ficamos partidos, isso acontece internamente, isso acontece dentro das nossas famílias. Porque o que acontece? Dentro das nossas famílias, nós não temos um que é certinho, que é da direita, um que é da esquerda, um que é um centrão, um que é um drogado, um que é um super bem-sucedido. Ou seja, é, todos esses lugares só existem porque existe uma força maior que faz com que permita que tudo isso aconteça. E quando nós nos colocamos no lugar dessa força maior, dessa força criativa e dizemos: isso tem o direito de existir, isso não tem o direito de existir, isso é bom, isso é mal,
isso gera dentro de nós uma tristeza essencial, uma insatisfação essencial e uma perpetuação de um dilema, de uma guerra que até hoje, nesses 2000 anos depois de Cristo, ou sei lá quantos anos de humanidade, não nos levou para um novo patamar. Né? Apesar, né, Neise, porque desde a década de 60, eu sou de 1969, ai meu Jesus, 50 aninhos, mas foi quando o homem foi à Lua. Quando o homem foi à Lua, a gente teve a primeira vez aquela oportunidade de ver a Terra de fora e falar assim, ah, um planeta, uma humanidade, uma quantidade de recursos a serem utilizados. Mas até agora nós não aprendemos o que significa realmente viver em conjunto, viver em harmonia com a natureza e também como alcançar essa integração daquilo que é diferente, sem querer eliminar aquilo que é diferente, sem querer eliminar aquela pessoa que não é do meu partido político, que não é da minha religião, que não concorda comigo. Então, na prática, o que se exige de nós é uma ampliação da nossa capacidade de amar, é uma ampliação da nossa capacidade de se relacionar. Agora, como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode alcançar essa ampliação? Como a gente pode amar de um outro jeito? Como a gente pode olhar para aquilo que é diferente, não apenas tolerando, né? Eu tinha uma professora de pós-doutorado em psicologia que ela dizia assim para mim: eu tolero aquilo que eu não mato. É muito diferente tolerar de respeitar, de olhar para o outro com um outro tipo de amor, dizendo, olha, mesmo que você seja diferente, mesmo que para mim você pareça horrível, não é nem mal, é horrível, você existe porque uma outra força, porque um outro poder permite que você exista e que eu exista também igualmente. Você falou essa frase, eu fiquei parada nela, né? Eu tolero, eu fiquei parada nela. É tão pesado, porque realmente tornar essa pessoa invisível para a sua vida. Ela não existe. Eu tolero que ela está ali, mas eu não dou um lugar para ela. E uma outra coisa que me chamou a atenção quando você falou que tudo isso que a gente está vivendo, né, essa divisão, essa coisa a gente não conseguir integrar, que traz também muita infelicidade. E eu fico pensando essa pós-pandemia, como é que isso tudo, o trauma, né? Para algumas pessoas, elas estão passando num estado mais leve, né? Nesse processo, outras não, de muita solidão, de dor, né? Muitas pessoas perderam pessoas queridas e que não estão conseguindo nem fazer um luto porque não conseguiram nem se despedir dessas pessoas, né? Então, isso é muito pesado. E aí me lembrei, essa semana eu estava lembrando de uma frase que está nos livros de Bert Hellinger, que fala assim, que a infelicidade ela tem uma memória de elefante. Né? E aí você traz essa coisa da felicidade. Todos nós queremos, em algum momento da vida, trazer essa felicidade para a gente e para o outro também, quando temos uma relação empática, né? Mas aí, só para te provocar nisso tudo, Bert Hellinger, ele fala assim, e a felicidade é distraída. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso. Sim, e a grande felicidade, ela inclui a dificuldade. Imagine você dentro de um casamento, ou você com a sua vida. Se você fosse pegar tudo que é bom, tudo que é leve, tudo que é maravilhoso, que você viveu na sua vida, e você eliminasse aquilo, tudo que é mal, que é difícil, que é pesado, aonde está o maior aprendizado? Então, a grande felicidade, ela inclui esse sofrimento, ela inclui aquilo que parece mal, inclui aquilo que parece ser doloroso. Porque, na verdade, de uma maneira budista, o que a gente poderia dizer? Ou mesmo taoísta, porque vamos dizer que dentro da filosofia hegeliana, eu acho que a grande fonte de inspiração... Ah, que pena.
Pois é, eu tenho um monte de perguntas, mas daqui a pouquinho vocês vão me ajudar também a fazer essas perguntas. Deixa eu novamente chamar a Isabela, caiu a rede aqui novamente, estou adicionando, vamos aguardar ela voltar. Eu não sei o que caiu. aconteceu, mas o que eu estava falando, vou voltar ao ponto que eu estava falando, era da Uhum. inspiração da filosofia hellingeriana, que é a inspiração da filosofia taoísta, que é justamente essa ideia. Vocês imaginam, todo mundo conhece o símbolo do yin yang. O símbolo do yin yang, ele tem um lado que é branco, tem um lado que é negro, e dentro do negro surge um pontinho branco, e dentro do branco surge um pontinho negro, ou seja, no ápice do dia começa a noite, no ápice da noite começa o dia. E tudo isso está envolto num círculo que representa o tal, que representa a totalidade. Então, uma vez o Bert Hellinger estava numa reunião e ele falou assim: eu conheço essa verdade desde os 25 anos. E quando eu perguntei, eu falei, mas por 25 anos foi quando ele se consagrou padre, né? Fez toda aquela entrada dentro da igreja, e a esposa dele disse para mim, não, foi quando ele conheceu o tal. Ou seja, essa felicidade que nós buscamos dentro do nosso dia a dia, que muitas vezes quer eliminar aquilo que não é bom, e isso acontece com todo mundo. Eu não sou uma pessoa diferente de ninguém. Isso é um exercício cotidiano. Como é que eu vou dar um lugar para aquilo que parece mal? Porque para aquilo que parece bom, porque na verdade as duas coisas vêm de uma mesma fonte. E para quê? Vem de uma mesma fonte. Vem por um aprendizado. Por isso o caminho budista, o caminho taoísta, ele envolve um caminho de um certo desapego. Onde eu posso olhar igual... Eu me lembro assim de uma vez que... Eu não sei se você conhece aquele conto... Eu acho que ele é sufista, eu não sei, mas isso está dentro da cultura mundial. Quando Uhum. alguém, uma pessoa, ela tinha um monte de cavalos, aí vem e roubam os cavalos dele, e ele pensa assim... Aí a pessoa pensa, foi uma tragédia? Aí ele diz, quem sabe? Pode ser uma tragédia, mas pode não ser uma tragédia. Ou seja, quando eu consigo ter essa atitude na vida, quando eu vejo aquilo que está acontecendo e consigo ter esse distanciamento, e eu vejo aquilo que parece bom e aquilo que parece mal, com esse distanciamento, eu posso, de repente, perceber que aquilo que aconteceu, da maneira como aconteceu e está acontecendo, no caso do coronavírus, de todas as transformações que ele nos traz, pode ser uma oportunidade, nós não sabemos. É justamente essa atitude de não julgamento, de abertura para aquilo que acontece, da maneira como que acontece, para o outro, é que nos traz uma possibilidade de algo diferente. Pois Então a é. felicidade é E distraída porque ela não tem expectativas. Ela não tem expectativas. Ela olha para aquilo que acontece e fala, interessante. Que isso pode estar me trazendo? Que limonada eu posso extrair desses limões, né? E é muito engraçado. Esses dias, Neide, eu quero compartilhar com você. Esses dias eu tinha armado uma situação maravilhosa na minha vida, e tudo maravilhoso, todas aquelas expectativas. E de repente, no meio do caminho, quando eu estava distraída, apareceu um grande presente. E na hora que eu tinha marcado tudo, olha, que eu tinha arrumado tudo, olha, não deu nada certo. Ou pelo menos não deu nada certo da maneira como eu imaginava. Porque é necessário que a gente confie naquilo que acontece, da maneira como acontece. Podemos fazer isso? Se podemos fazer isso, podemos integrar o bem e o mal. Ou seja, existe uma confiança, uma falta isso. ou uma falta Uhum. boa de julgamento, um respeito por aquilo que acontece, um respeito por aquilo que é diferente. Seria algo Uhum. assim que poderia nos conduzir a um jeito diferente de ser e, quem sabe, a resultados impressionantes desse momento que nós estamos vivendo. Pois eu fico pensando, né? A gente tem aquela velha mania, aquele velho padrão de se comportar de sempre, quando não é algo que seja do meu agrado, eu não gosto, se não for do meu jeito, não é de jeito nenhum, e está sempre na discordância. E aí, olhando esse nosso
convidado inesperado, que é o coronavírus, né? Ele é um convidado inesperado, mas ele está aí, né? E o que nós estamos aprendendo? O que a Isabela está aprendendo com esse nosso convidado? Convidado Nossa, não, visitante inesperado. olha, eu já passei por vários momentos. Eu já passei por vários momentos. E eu digo que cada vez que eu uso um pouquinho do meu dar-me conta daquilo que está acontecendo, porque quando a gente é levado pela corrente, não presta atenção conscientemente àquilo que está acontecendo, nós vamos experimentando uma série de sentimentos. Sentimentos como esse que você falou, às vezes assim, como uma criança, né? Você imagina aquela criança de 2, 3 anos de idade que coloca um lençol na cabeça e fala, estou escondida, nada vai acontecer comigo. Ou então que diz assim, tipo, o problema é dos chineses, o problema é do vizinho, o problema é do governo, né? Isso são todas assim atitudes e sensações que vêm de um momento infantil também. Então eu já passei por isso e também assim por outros momentos onde eu pude entrar em contato com a dor do confinamento, que eu pude entrar numa compaixão com todas as pessoas que também estavam confinadas, com a dor daquelas pessoas que estavam perdendo seus entes queridos, com aquelas pessoas que estavam atendendo e se sacrificando também por toda a sociedade. E também já entrei em momentos onde eu pude falar, nossa, que vírus inteligente, quanta transformação importante ele está trazendo dentro da nossa sociedade. Ou seja, eu já passei por muitos momentos. Nesse momento, eu posso te dizer, Neise, que eu estou aproveitando da seguinte maneira. Eu estou vendo o que acontece Isabela com Isabela. Ou seja, quando eu estou sozinha, quando eu estou presa, quando eu tenho todos os limites possíveis que a vida pode me dar, e eu posso te dizer que eu sou uma daquelas que quase não sai de casa, fica em casa, e eu posso te dizer que eu estou encontrando com grandes desafios e vendo grandes oportunidades dentro de mim mesma. Então, eu posso dizer que eu estou tentando, como qualquer ser humano, fazer esse caminho de ampliação da minha consciência, de um retorno para dentro de mim, né? Os cabalistas diziam assim, 1% da realidade está fora, 99% da realidade está dentro. Então, o que é que está acontecendo dentro de mim? Então, eu posso te dizer que passei por todas essas etapas e agora eu estou encontrando uma oportunidade e com muita clareza daquilo que eu preciso enfrentar. E agradecendo todas as oportunidades que eu tenho de aprendizado, que eu tenho de poder compartilhar, que eu tenho de, por exemplo, poder conviver com as pessoas de uma maneira diferente, porque isso faz tanta falta para a gente, né? Poder abraçar as outras pessoas, poder estar junto, faz muita falta. Nós somos seres humanos, nós temos lá o nosso cérebro mamífero que precisa de contato afetivo, emocional, de pele, de tudo isso. Eu acho assim, que a minha primeira live, né? A gente vai se adaptando ao que é novo, o que está sendo, e vamos aproveitar o que temos aí. Temos a tecnologia, né? Sair um pouco do atendimento do consultório, a gente ir para essa outra janela virtual, porque a gente começou a viver uma janela para dentro da casa da gente, né? E na janela virtual também. Então, muitas vezes é muito legal a gente pensar assim, vamos sair do virtual e vamos para o real. E agora a gente está no real, estamos no virtual, eu acho que isso vai se integrando, que é o tema da gente hoje. Mas a minha primeira live, eu falei, como é que eu vou fazer essa live? Estava conversando e fiz o programa de rádio. Aí aquela mulherada toda lá naquele programa de rádio, falei, gente, vou fazer minha primeira live e eu quero saber quem são vocês na quarentena. E foi uma delícia, porque foi uma troca de experiência, porque uma estava pegando a receita da avó para fazer, outra aprendeu a fazer pão, a outra foi cantar, cada um foi fazer, explorar e dar voz a alguma coisa que tinha aqui dentro e que a gente não dava também, não valorizava, não dava esse espaço. Mas a gente foi passando, né, e eu acho que o que é interessante é saber que todo mundo está na mesma tempestade, porém em barcos diferentes, né?
Cada um tem pessoas que estão num barco da dor, o outro está no barco do desemprego, o outro está se reencontrando, outro no barco da criatividade e o outro do medo. Como é, né, essa questão do medo? Porque eu acho que a gente tem que olhar também, dar um lugar para esse medo, quando a gente anda na rua, encostou, já fica, o que eu vou fazer? Estou lidando com algo invisível, mas que existe. Como é dar um lugar para esse medo, Isabela? O medo é um medo de algo que é mal, não é? Na verdade, é algo que é mal. Isso não significa que eu não saia na rua e eu não vá me proteger, porque eu vou ter um medo, eu vou ter um jeito de lidar com o medo que é contrafóbico. Então eu não vou usar máscara, eu não vou lavar a mão, eu vou enfrentar porque eu sou uma pessoa corajosa. Não é disso que se trata. A maturidade, ela tem a ver com um centramento, com uma autorresponsabilidade, uma responsabilidade por si mesmo e uma responsabilidade pelo próximo. E aí a gente precisa olhar para aquilo que nos dá medo, porque Bert Hellinger diz uma coisa muito interessante sobre o medo. A gente tem medo daquilo que a gente não olha nos olhos. Ou seja, daquilo que, na verdade, eu não consigo encarar. Todo mundo tem medo. Mas até que ponto esse medo é real? Por quê? O que acontece? 99%, onde é que nós estamos? Nós estamos no passado. Ai, meu Deus, aquele tempo em que eu podia sair na rua, que eu podia me relacionar, que eu podia abraçar. Ou então a gente vai estar lá no futuro, com medo daquilo que pode acontecer com relação ao meu salário. Quantos por cento a gente está no único lugar que realmente existe, que é agora? Agora, do que você tem medo? Do que eu posso ter medo? De um modo geral, quando a gente está no agora, como diz o Eckhart Tolle, quando a gente está nesse poder do agora, quando a gente está no agora, que é a única coisa que efetivamente a gente pode experienciar e que a gente pode mudar, não tem nada que a gente não tenha força. E diante daquilo que nos ameaça, qual que é a atitude saudável? A atitude saudável é, ou eu vou lá e enfrento, ou eu recuo, porque eu também posso sair correndo. Agora, quando eu me paraliso, aí acontece o que a gente já sabe que psicologicamente é esse trauma, é esse movimento interrompido. E como eu vou fazer para colocar isso de novo em movimento na minha vida? Então, em primeiro lugar, Neise, para poder sair do medo, a gente tem que estar no agora. Tem que abrir os olhos, tem que realmente ver o que está acontecendo no momento em que nós estamos vivendo. Porque às vezes as pessoas falam, novo normal, velho normal. Olha, o único normal é o seguinte, tudo sempre muda, isso é o fato. Tudo sempre muda e a morte é um fato. É um fato inescapável e é um fato que tampouco nós não temos nenhum controle. Então, o que o agora, numa situação tão complexa, numa situação tão difícil como essa, nos revela? O que nos revela é uma possibilidade de uma resposta criativa. E a criatividade, ela é a nossa essência divina. Nós somos frutos de um milagre, da união de um homem, da união de uma mulher, de uma união que é, quando a gente vai lá colocar no Google, ela é um acaso, ela tem uma probabilidade mínima de acontecer. Isso somos nós. E, no entanto, nós somos parte de uma existência, somos fruto dessa vida se manifestando de maneira criativa. Então, aqui agora, o que é que realmente eu estou precisando? Do que é que realmente eu tenho medo? Olha, quando eu olho aqui para esse lugar onde eu estou, quando eu estou falando com você, eu não tenho nada de medo, eu não tenho nenhuma necessidade, eu estou feliz, eu estou plena. Se a gente puder sair dessa imagem de medo, dessa imagem de problema, dessa imagem de mal, dessa imagem de normalidade e simplesmente estar com aquilo que acontece momento a momento, aí existe uma oportunidade. Mas isso é um exercício, querida, é um exercício que nos termos de Bert Hellinger se trata de um exercício espiritual. A pobreza nasce no espírito, termina no espírito. A doença começa no espírito, termina no espírito. A insatisfação, o medo, a tristeza, tudo isso são motores para um grande aprendizado. Quando eu olho para tudo isso que está acontecendo e digo,
Ah, que interessante. O que é que eu posso aprender com isso? Já existe uma possibilidade que algo novo venha. Agora, parece assim, né? Ai, tudo isso é lindo no discurso. Agora, como que eu coloco na prática? Como que eu coloco isso diante de que situações nós estamos vivendo, Neise? Me manda uma bola aí para eu ver se eu posso te responder de maneira prática. Como que a gente pode aplicar a integração do Olha, bom e mal no nosso cotidiano? eu acho que você usou aí a questão dos 90%, né? E aí você me levou, eu fui lá para a 99, questão 1% 99, fora. 1%, tá certo. Aí eu falei, gente, mas a gente vive numa uma sociedade exclusiva, né? E aí eu lembrei daquele dos 30%, dos 70%, onde você está o tempo todo, olha, não, você não está pensando como eu penso, então você está do outro lado, né? E esse movimento e essa crença em que podemos excluir o outro, né? E eu acho que o medo ele tem tantos significados e o medo ele está em tantos lugares, né? Que se você não for parecida comigo, se você não estiver pensando como eu estou pensando, ou se eu estou sempre querendo ter razão, eu sou uma Uhum. pessoa realmente cheia de medos, porque eu não abro a possibilidade de conhecer o outro, né? E quem é Exato. esse outro que eu vou jogar? Você pediu a pergunta, eu vou lembrar aqui dessa motivação do nosso tema, né? Quem é esse outro que eu desconheço, mas que habita em mim? Claro que habita em nós. Imagine em 1969, quando Yuri Gagarin saiu da Terra. Quando ele olhou e falou assim: Nossa, que pontinho azul, tá todo mundo ali dentro. Então, ou Exato. então quando o Thich Nhat Hanh mostra uma mãozinha e mostra outra, olha, como é que eu vou me livrar de uma mão se ela bateu na outra na hora que estava pregando um prego? Então, essa ilusão de separação, essa ilusão de que nós podemos viver sem o outro, que nós podemos viver sem esse diferente, realmente é aquilo que precisa terminar. E esse coronavírus, ele vem nos mostrar que não tem rico, não tem pobre, não tem Isso. velho, não tem novo, apesar de que tenhamos aí alguns grupos de risco, não é? Então, veja Uhum. bem, tem uma coisa muito interessante. Bert Hellinger também diz assim: quem ganha, perde. Por que que quem ganha, perde? Quem ganha, perde porque perde o outro. Porque, Uhum. na verdade, eu ganho e digo assim, eu tenho razão. Os 70%, os 30%, os 300%, o grupo que eu faço parte é o grupo do que tem razão e você não tem razão. E o que que eu perdi? Eu perdi o outro. Eu perdi a diversidade. Eu perdi Isso. aquela possibilidade de crescimento que eu tenho com aquilo que é diferente. Então, assim, eu posso ser antifascista, admitindo que alguém seja fascista e que isso seja igualmente válido. Eu posso estar do lado do 70, do 30, do 300, não importa, mas eu posso falar assim: nossa, essa qualidade dessa pessoa que está lá no 30%, que está no 300, é tão interessante. Eu adoraria poder desenvolver essa qualidade em mim. Alguma vez você, estando no 70, no 30, no 300, você pensou assim, 300 é ótimo. quando você chegou, você falou assim, você falou assim, nossa, Ah, eu tô desse lado dos 70%, mas esse jeito que a pessoa tá falando não tá batendo no meu coração, não tem ressonância. Aí existe um começo de possibilidade. Eu tenho uma amiga minha, que é amiga sua também, que é a Isabela Diniz, que é uma advogada sistêmica, ela me diz assim: todas as vezes que eu consigo passar para o lado do outro, ou seja, que eu sou advogada dessa parte, mas que eu consigo entender tanto o lado do outro que eu já estou passando para o lado do outro. E o meu cliente diz assim: Ué, mas você não está mudando de lado? Isso significa que eu estou perto de ganhar a causa. Ou seja, na hora que eu estando nos 70, estando nos 30 ou estando nos 300, eu posso olhar para o outro e enxergar uma qualidade, e posso enxergar algo de bom, e eu posso enxergar algo que me faz crescer, aí sim
existe uma possibilidade que a gente não seja 70, 30, 300, que a gente possa se perceber como aquilo que realmente é, que somos 100%, ou seja, nós somos uma unidade, nós somos uma humanidade. Se nós excluímos alguma parte de nós mesmos, uma parte dolorosa, uma parte difícil, uma parte ignorante, uma parte o que quer que seja, nós não podemos alcançar a nossa completude. E isso é um grande Pois é. exercício dentro da nossa pessoa, com todas aquelas dificuldades que nós temos conosco mesmos, também dentro da nossa família, porque em que família que não tem alguém do 70, do 30 ou do 300? Nossa, nossa. E essa fase que nós estamos vivendo, né, de todo mundo quarentenado, eu tenho observado muito são os conflitos, né, os relacionamentos. Então vamos falar do amor, né? O amor, aquela coisa linda. Aí você de repente está vendo o marido trabalhando em casa, a mulher está trabalhando em casa, ela está com não sei mais dupla ou não sei quantas jornadas, tem que estar lá passando o álcool no saquinho de batata fritas, enfim, uma coisa muito doida. Nessa situação, né, todo mundo quarentenado, todo mundo dentro de casa, né, e nos relacionamentos. Eu atendi essa semana um homem que veio me procurar chorando, 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 chorando muito, muito, não conseguia se controlar. E a maior causa, né, que a gente foi vendo até semana passada, conversando com a Mônica, a delegada da DEAN, da Delegacia das Mulheres, ela falando, o WhatsApp é o maior caminho, né, da discórdia dentro de casa e tudo, dos relacionamentos, mas foi exatamente isso que aconteceu quando eu atendi esse paciente, porque ele estava morrendo de ciúmes, ele falou, vou embora dessa casa, vou embora, e ela falou, não, você não vai, não sei o que, ela foi embora, e agora ela falou, agora você também não precisa voltar. Então ele estava em pânico, né? Para que o amor dê certo, nessa confusão toda, né? Qual é a visão das constelações? Como é que a gente pode ajudar quem está aqui vendo a gente nesse momento de conflito? Porque tem horas que você olha assim, você fala, nossa, esse marido está muito consistente. E o marido olha para a mulher e fala, não, ela também está muito consistente. Qual é o meio caminho disso tudo, Isabela? Olha, eu vou te falar uma coisa muito interessante. Bert Hellinger fala muito sobre o amor, né? Ele fala sobre o amor cego, sobre o amor que vê, sobre esse amor do espírito, que é esse amor integrador do bem e do mal, sobre o amor à beira do abismo, que é esse amor que leva à psicose, que leva à loucura, que leva à morte, que leva ao sacrifício, que leva ao assassinato. Mas o que a gente pode dizer? Para que o amor dê certo, ele precisa seguir a sabedoria. Ele precisa seguir ao próprio fluxo da vida. Porque quando ele anda sozinho, ele anda na frente, acha que por si mesmo ele pode vencer todas as dificuldades, né? Que é uma ilusão, que é um amor infantil. Basta amar que vai dar certo. Mas não é isso que a gente observa. Então, Bert Hellinger ele diz uma coisa muito sábia. Ele diz com relação ao relacionamento de homem e mulher, mas nós podemos trazer isso para a vida. Ele fala assim, eu vou traduzir o que ele está dizendo para termos modernos, mas assim, basta 30% de match. Você sabe assim, 30% de match, quando você dá 30% de tudo que eu gosto, o outro gosta também. Tudo que eu acho legal, o outro acha também. 30% dessa pessoa, 30% dessa situação, eu digo super. E o que acontece com os outros 70%? Os outros 70% a gente constrói. A gente constrói olhando para o outro, olhando para aquela situação imperfeita e ampliando a nossa capacidade de amar. Amar o diferente, amar o difícil, amar o duro. Então, na verdade, é como se a gente estivesse saindo enquanto pessoas, enquanto sociedade, né? Ou com a possibilidade de sair de um amor infantil, de um amor que quer que tudo seja maravilhoso. Ou então um amor que diz, não, o problema é você, não está em mim.
E a gente vai sair desse amor infantil que está buscando uma mãe perfeita, que está buscando uma pessoa perfeita, que está buscando uma economia, uma sociedade, um presidente, um mundo perfeito. E a gente vai entrar por um amor adulto, um amor que basta 30% e com o resto eu mesma faço. Eu faço, ou seja, eu olho para o outro e amplio a minha capacidade de amar. Eu olho para o outro e falo assim: olha, você tem os seus problemas, você tem as suas dificuldades, mas eu também tenho. O que é que eu posso aprender? O que é que você pode aprender? Ou seja, o amor dá certo quando a gente sai um pouco da fantasia, desse amor à primeira vista, desse amor apaixonado, desse amor que na verdade é um amor do bebê que saiu da barriga da mãe e olhou para aquela mãe maravilhosa e falou: ah, essa coisa é a coisa mais linda do mundo. Ah, esse leitinho, esse cuidado. Quando a gente vai crescendo, isso é um desenvolvimento, é um amadurecimento psicoespiritual. Ou seja, eu posso, diante de uma situação onde nós temos 9%, o que o FMI diz que a nossa economia vai retrair, atualmente a previsão é de 9%. O que é que eu vou fazer diante disso? Como que eu vou crescer com todas as dificuldades, né? Então, o que é que na minha vida... E como eu vou crescer, desculpa eu interromper, mas como eu vou, com isso tudo, eu fico vendo assim, o que o brasileiro, quando ele exclui, olha, eu vou votar nesse presidente, nesse candidato, que ele representa para mim um mito, né? Aí eu fico, gente, tá querendo o quê? Tá querendo o pai, tá querendo o mito. O que ele tá, em que estado criança ele está, né? Exato. E aí, quando ele vai para esse caminho, ele exclui o outro. Então, ele não chega a lugar nenhum, por isso que fica, a gente está vivendo tudo isso. Eu acho que nós, brasileiros, estamos precisando passar por isso tudo que nós estamos vivendo hoje, né? Essa falta de empatia coletiva, essa indiferença no meio de uma crise, num desamparo. Talvez, eu não sei se você concorda comigo, sabe? Às vezes a pessoa ela precisa passar novamente, refazer um caminho, talvez até do desamparo, que é aquela cisão onde eu vou para o estado adulto e saio daquele estado criança, para poder olhar, né? Fazer olhar para algo novo, algo maior e que eu possa enfrentar, que eu possa me responsabilizar por aquilo sem precisar de um mito, por exemplo, sem precisar de alguém para me guiar. Exato, é exatamente isso que você está falando em relação ao pai e à mãe. De uma certa maneira, todas as vezes que a gente projeta um bem absoluto ou um mal absoluto, nós estamos projetando algo idealizado, algo fantasiado. Então eu posso dizer, não, a minha mãe é a melhor mãe do mundo. Ou então eu vou dizer, não, a minha mãe não é a melhor mãe do mundo. Existe uma mãe melhor do que a minha, ou existe um pai melhor do que o meu. Esses dias eu vi uma pessoa... agora, na verdade, eu não me lembro dela, mas ela foi condenada só um instantinho. aqui em Brasília. Desculpa eu te interromper, porque eu sou uma pessoa que eu me perco na hora quando eu estou na live. Você vai voltar a esse assunto, eu só vou abrir para os comentários, porque quem quiser vai ficar aberto para os comentários, tá? Mas pode agora ir falando, Isa. Ativei então, aqui. Pronto. Eu quero retornar, um dia desses eu vi na televisão, teve uma garota que ela matou os próprios pais aqui em Brasília. Agora eu não estou lembrada do nome dela, foi um caso que ficou muito famoso na mídia, e ela falou assim, ai, quem dera se eu tivesse um pai como o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, como nós projetamos um pai ideal, uma mãe ideal fora de nós. Fora de nós no nosso companheiro, fora de nós no nosso chefe, fora de nós no nosso presidente. Ou seja, isso ainda é uma necessidade infantil que não foi satisfeita. Então, por isso, mais uma vez, é um chamado para um desenvolvimento psicoespiritual, aquilo que efetivamente pode nos levar adiante nessa pandemia. Nós ainda temos muito caminho para andar.
Nós temos uma crise econômica que não vai se resolver a curto prazo. Uhum. Nós temos uma pandemia que está crescente, com todas as pessoas voltando a trabalhar, cada uma com realidades completamente diferentes. Ou seja, nós ainda temos muita coisa o que enfrentar. E o que realmente pode nos ajudar nesse momento? Eu acho que o que pode nos ajudar nesse momento, Neise, e aí eu me valho um pouco da minha... Eu sou psicóloga, mas eu também sou professora de comunicação, e uma das coisas que eu ensino dentro da comunicação é a criatividade. E são duas características muito importantes. Uma é a capacidade de criatividade, e essa criatividade ela tem a ver com estar conectado com o momento. Isso é uma capacidade de fluir com o momento. A cada momento eu vou tomar uma determinada decisão. Agora, de onde eu vou tirar o meu critério para tomar essa decisão? Muita gente acha que a mente tem todos os critérios possíveis, basta que eu seja uma pessoa racional, eu use a razão, né? Meu pai vivia dizendo para mim assim, não, você é muito coração, Isabela, você tem que usar mais a razão. Mas de onde é que eu vou tirar? Eu vou tirar da emoção, eu vou tirar da razão, da onde eu vou tirar o meu critério para poder tomar uma decisão criativa, correta que eu estou no momento? Então, em primeiro lugar, a gente precisa, de uma certa maneira, de uma purificação. Ou seja, de um esvaziamento. É da mente, é da emoção enlouquecida, é da nossa capacidade motora que só faz sem pensar e sem sentir. Ou seja, eu preciso de uma certa calma, de um certo centramento, de um esvaziamento, onde, como Bert Hellinger bem nos disse, no centro sentimos leveza. Ou seja, a partir desse centro, qualquer coisa que eu possa estar vivendo ganha uma outra coloração, ganha uma outra possibilidade. Ou seja, quando eu estou centrada, quando eu estou vazia, quando eu posso enxergar aquilo que acontece comigo como uma oportunidade, né? Como no Access Consciousness se diz, como tudo isso pode melhorar? Eu já me direciono para um caminho. Olha, essa situação está terrível, 9%, economia, isso acontecendo, aquilo acontecendo. Mas como tudo isso pode melhorar? Isso não significa que o que está acontecendo é bom, o que está acontecendo é mal. Significa o quê? Que o movimento da vida é em direção a uma melhora. E eu me coloco em direção a essa melhora. Eu me coloco no fluxo da vida. Então, se eu me coloco no fluxo da vida, eu estou naquela direção onde está leve, onde existe criatividade e aonde existe também uma outra qualidade muito importante, que é a empatia. Ou seja, eu não apenas olho para as minhas próprias dores, mas a partir do meu centramento, a partir da minha conexão com o momento que eu estou vivendo, eu posso olhar para as dores do outro também. Eu posso olhar para esses outros 30%, para esses outros 300%, para esses outros 70% com os quais eu não me identifico e falo, nossa, mas é um ser humano tão válido quanto eu. Ou seja, é alguém que também tem o direito de existir. Se não tivesse o direito de existir, a vida já tinha dado o seu próprio fim. Entende? Então, é como se essa situação que a gente estivesse vivendo fosse um convite. Um convite para um centramento, um convite para um esvaziamento das nossas velhas ideias, um convite para um contato com a essência da vida, que nós somos pura criatividade, somos frutos da criatividade, a vida é criativa, o tempo inteiro está se modificando, e não apenas para esse convite, mas um convite também de uma certa empatia para o outro, uma saída dessa ilusão de que se eu ganhasse o meu partido político, se a minha ideia, se a minha visão ganhar, vai estar tudo ótimo. E não é assim, Neise. Não é assim mais básico, nem no nosso relacionamento de homem e mulher. Deus nos fez de tal maneira, que, apesar de completos em nós mesmos, como homens ou como mulheres, nós precisamos do outro. A vida não pode seguir adiante sem um homem, sem uma mulher. Por mais que existam milhares de formas de amar, a vida, enquanto construção de vida, precisa de um óvulo, de um espermatozoide. Nós precisamos dos outros, nós precisamos do diferente. E se a gente não aprende a se relacionar?
Pois é, aí me assusta tanto essa autossuficiência. Não, eu me basto. A Tereza está falando aqui, parabéns, Neise, tema inesgotável, em tempo de pandemia, pandêmico ou não, incentivo ao equilíbrio e ao centramento. Beijo no coração, obrigada, Tereza. Mas é isso mesmo, a gente aqui está falando de tantas coisas que eu fico pensando, sabe, Isa, é quando acabar essa fase toda, né, da gente, que vai passar, né? Quando não sabemos. Aí, hoje eu estava aqui preparando a live e tal, aí eu liguei, que eu amo rádio, escuto rádio direto, e aí tinha uma propaganda assim de viagens, aí, ai, que vontade de viajar, aquela coisa toda, mas assim, a viagem, promoção para setembro, outubro, aí eu falei, nossa, mas por quê? Claro, a gente sabe que está todo mundo precisando fazer a economia andar, mas sem saúde, sem economia, sem vida, sem economia. E aí eu falei, meu Deus, as pessoas, elas estão transformando tudo isso, né? Estão negando o que é. Né? E eu percebi naquela propaganda tal, ela me trouxe, eu fiquei pensando, meu Deus, eu não vou ficar envolvida com isso, nem questionando, deixa lá, a propaganda, quem quiser vai, quem tiver um chamamento de estar fazendo outras coisas e ignorando que estamos aí, né? A gente precisa ficar também trancado. Meu meio caminho, né, Isabela? É o meio caminho. Aí fiquei pensando que aqui a gente já está quase no finalzinho da nossa live, é chato quando corta, aí fica no vácuo todo mundo, né? Mas eu fiquei pensando na questão da paz, da grande paz com isso tudo. Olhar tudo que é, concordar com tudo que está acontecendo, né? Eu no meu caminho, vendo tudo acontecendo, participando, porque tudo isso faz parte da gente. Mas essa coisa da paz, aonde começa essa grande paz? Porque eu quero estar aqui finalizando a gente ainda tem 10 minutinhos, mas assim, que você possa trazer nesse bate-papo da gente, né, até algumas coisas você já trouxe, já colocou, mas esses caminhos, né, porque a gente está sempre olhando o que é perfeito, o que é imperfeito, o que é muito ruim, não quero, não concordo, não presta, esse é malvado, esse é do bem, então fica comigo, né? Esse não é. Esse meio caminho. E eu acho que está muito relacionado a essa questão da grande paz. Então, na verdade, dentro da compreensão do Bert Hellinger, ele tem inclusive um livro inteiro sobre isso, como você sabe, ele diz que a paz começa na alma. Mas o que acontece? Não existe paz sem conflito. É como se essa grande paz fosse o tal, mas a gente tivesse inerentemente a realidade, o yin e o yang. Um conflito que é inerente à natureza, um conflito onde uma pessoa para poder sobreviver, um animal para poder sobreviver, mata o outro. Ou seja, existe inerentemente na nossa realidade, na nossa condição de seres encarnados, de seres que estão vivendo essa realidade na Terra, o que quer que seja que você queira denominar, existe um conflito. Então, a grande paz, ela vem de uma admissão da existência do conflito também. Ou seja, eu não posso alcançar uma paz onde ela elimina o conflito. Então, o conflito, ele não, a gente não tem paz sem o conflito ele faz parte da existência. Então, aí quando eu olho para isso, eu posso, de uma certa maneira, ter uma outra perspectiva. Ao invés de querer eliminar o conflito, eu falo, não, de que maneira o conflito, de que maneira a imperfeição, de que maneira a insatisfação estão me conduzindo adiante. Né? Todos nós sabemos que a internet foi criada em tempos de guerra, nós sabemos quantos desenvolvimentos nós tivemos em tempos de guerra. Então, as guerras nos trazem algo importante no nosso aprendizado. Felizmente ou infelizmente, o que nós vamos fazer? Nós vivemos ainda nessa condição. E olha só,
Veja bem, aí a gente estava preparando essa live, conversando e tudo sobre o que nós íamos falar, e eu fiquei refletindo um pouco sobre essa grande história mitológica que a gente tem da humanidade, que está retratada dentro da Bíblia. Vivíamos no paraíso, né? Adão e Eva lá no seu paraíso, o que eles fizeram? Resolveram comer aquela frutinha apetitosa do bem e do mal. Ou seja, tiveram que ter o discernimento entre aquilo que é bom ou que parece bom e aquilo que parece mal. Tiveram que entrar em contato com os seus próprios desejos, entrar em contato com suas próprias pulsões, como disse Freud, nosso querido amigo Freud, entre o nosso instinto de vida e o nosso instinto de morte. E daí começou todo esse drama que nós vivemos. Depois dessa linda história do paraíso, onde começamos a ver, a colher do bem e do mal, a conhecer o que parece bom, a conhecer aquilo que parece mal, nós fomos ao limite. Caim matou Abel. E eu me lembro do meu filho pequeno, quer dizer, um irmão matando o outro, é o que a gente faz o dia inteiro, o que a gente faz todo dia. Você não, você Não congela, não, ele que a não, gente ele está no não, ele não. finalzinho. Mas aí fala, até a parte Aí que a gente então, ouviu que congelou, o irmão matando aí eu me irmão. lembro. E não, irmão matando irmão, e eu me lembro do meu filho, bem pequenininho, que hoje tem 28 anos. Ele Uhum. falava, quando eu fui lendo a Bíblia para crianças para ele falava naquele Velho Testamento: Nossa, mãe, mas é muita guerra. Até que a gente chega no ápice do autossacrifício, do sacrifício por algo, né? Que é aquela morte do filho. Ai, ai, que pena. Está Congelou, mas eu congelando, tô aqui. Isabela. Ai, eu não sei o que está Poxa, acontecendo. é tão triste. Eu Mas fico tão isso, triste quando congela, né? eu também não sei, Mas mas enfim, eu é estava isso, a lá naquela paz, parte do sacrifício, porque na ela verdade o começa que na acontece? alma. Isso, e o E que tantas acontece? Eu coisas estava bonitas que a contando. Isabela trouxe. Ai, que bom que ela voltou, que congelou. Ah, Então, eu estava contando aquela história bíblica que, na verdade, é uma história mítica, é uma história que está dentro de nós mesmos. Então, eu estava mostrando assim como estava todo o nosso conhecimento do bem e do mal, o conhecimento da sexualidade, o nosso autoconhecimento, o nosso conhecimento do outro, essa coisa do Caim e Abel, de vou matar o meu próprio irmão, vou eliminar aquilo que parece mal, né? Até que a gente chega naquele ápice epifânico do Cristo, né? Onde aquilo que a gente mata é aquilo que é o de melhor no mundo. E não apenas a gente mata esse outro, e Bert Hellinger, você sabe muito bem que constelou muitas vezes essa ai, imagem não, congelou. Ai, que peninha. que está. Bom, Voltou. querida, o que eu posso te. Isa. A- Todas essas imagens são imagens muito profundas que estão dentro da nossa alma. Então, a gente morre por amor a um ideal, que seria o Cristo, chegando em alto sacrifício ou matando o outro, e tudo isso é algo que precisa ser transformado na nossa alma. E chegamos, por assim dizer, dentro dessa história mítica que a Bíblia nos conta, a esse apocalipse. Seria o gafanhoto, o coronavírus, o degelo. E agora? E agora? Vamos lembrar onde a gente estava, daquele jardim maravilhoso, que, na verdade, se a gente parar bem para pensar, qual é o reino dentro desse planeta que está desarmonizado? Tem, como é que se diz? Gato matando rato, isso é fato. Mas o reino animal, o reino vegetal, está todo harmonizado. A desarmonia está em nós. E está em nós para quê? Para um determinado aprendizado. Um determinado desenvolvimento dentro da nossa consciência. Então, agora, nesse momento que parece apocalíptico que nós estamos vivendo, o que é que nos É, resta? Será que a gente pode abandonar essas velhas ideias, essas velhas separações entre o que é bom e o que é mal, entre o que é bem e o que é mal, entre o que sou eu e o que o outro, e aparecer algo diferente? Mas esse algo diferente, ele não vem da Isabela, ele não vem da Neise. Na verdade, ele vem de um esvaziamento, de uma abertura, de uma postura de humildade diante da vida. Porque, olha, Neise, no final das contas, nós somos, na verdade, muito, 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 muito pequenos. Se a gente se colocasse sim. nesse lugar, eu acho que tudo ficava bem mais fácil. É.
E a gente está perdendo tempo, né? A humanidade, inclusive, uma das coisas assim lindas que a gente tem visto aqui, o mar está descansando, né? A poluição, o céu está mais claro, a gente escuta uns barulhos do céu, e aí a gente entende, não, até porque tem menos voos, né? Então a gente vai compreendendo que a gente pode fazer algo diferente. E a gente está tendo essa chance, sabe, Isabela, de estar olhando de um outro jeito, né? Se comunicando de um outro jeito também. Olhar, Uhum. olhar, dar a chance de ver, né? De sentir. Eu acho que quem conseguir aproveitar isso tudo que está acontecendo e olhar de uma outra maneira e conseguir superar, né? Ser mais resiliente, eu acho que está num caminho muito legal, né? E eu Eu me acho lembro que... muito do Namastê, onde eu tenho a integração Exato. do lado direito, do lado esquerdo, do pai, da mãe, do bom e do mal, né? Essa palavra indiana tão linda que diz: o É, Deus em mim, saúde o Deus em você. Ou seja, a isso. minha Isso é essência lindo. divina reconhece a sua essência divina, né? E a partir daí, quando eu tenho esse reconhecimento, essa humildade, que é uma humildade em relação a mim, uma humildade em relação ao outro, em relação a algo muito maior, quando eu levanto a minha cabeça, eu olho novamente para esse outro e olho nos olhos, né? Porque muitas vezes é fácil, eu olho para a minha ideia do outro, mas quando eu olho nos olhos para o outro, fica muito difícil Então, não olha só, encontrar a aquilo que gente... nos une. Isso. E eu acho que esse grande bate-papo da gente hoje, ó, fez isso, olha. Maior gratidão, porque eu preciso terminar a live, senão ela corta, né? Mas foi assim, uma honra receber você aqui no meu bate-papo das quintas-feiras, né? Eu espero que você volte, porque a gente, quando eu lembro assim, os domingos de manhã, os bate-papos, quando você acorda e fala assim, nossa, e vai papo cabeça, é uma delícia. Poder a gente criar mais